Olha só, já são 5h13, 5h13 na capital do Sertão. Acabou de chegar aqui nos estúdios da Rádio Espinharas de Patos o ex-governador do estado da Paraíba, uma das maiores lideranças do Nordeste, o Ricardo Coutinho. Está aqui na cidade de Patos, visitando o sertão paraibano, onde já tem contato com lideranças políticas, líderes comunitários, revendo amigos, claro, numa cidade que o próprio governador Ricardo Coutinho ajudou também a transformar essa cidade. Receba o nosso boa tarde, governador. Agradeço pela atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Polêmica e ao Sertão da Paraíba. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Josivan. Antero, é um prazer renovado, todo meu. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a Vanessa, não é? E também J. Júnior aqui na técnica e dizer que estou andando pela Paraíba. E, evidentemente, Patos é um destino que eu jamais poderia deixar de priorizar logo no início dessas andanças, né? Não só porque é uma cidade central do estado, né? Uma cidade pujante economicamente. Ontem à noite eu estava ali procurando um local para jantar e eu estava percebendo, né? Que você tem uma dinâmica bem diferente aqui na cidade de Patos do que em outras cidades, algumas até maiores, né? Enfim, e vim conversar com companheiros e companheiras, com gente sobre política, sobre o estado, enfim, retomar de certa forma e absorver aquilo que as pessoas acham da política e do próprio estado. Ricardo, estamos num período junino, né? A população sertaneja já respira esse momento. A gente até diz que nesse período junino ele tem uma importância muito significativa, muito simbólica para a gente, culturalmente falando, espiritualmente falando. O povo se transforma nesse período. Nós estamos vivendo, tem um período de muitas críticas na forma que se transformou as grandes festas de São João, né? Uns criticam porque virou um grande festival, abandonaram a cultura. Outros dizem que esse é um formato que é irreversível. Queria saber, eu sei que você é ligado à cultura, sempre teve um projeto também caminhando com os movimentos culturais e os movimentos populares. Qual a visão de Ricardo Coutinho sobre as festividades juninas aqui na Paraíba e, por que não dizer, no Nordeste? Olha, eu vou te dar uma resposta a essa colocação dizendo da minha experiência como prefeito, né? Eu assumi em 2005. O São João, lá em João Pessoa, que não tem uma tradição que Patos tem, que o interior tem, mas o São João lá era todo do forró de plástico, né? E ainda não tinha essa febre dos sertanejos, mas alguns já apontavam. E eu simplesmente assumi, né? E mudei completamente isso. Trouxe o forró pé de serra de volta, trouxe, né, o forrozeiro, fizemos eventos maravilhosos, e aqueles que diziam que ninguém ia ver, sair de casa para ver, erraram totalmente, né? Porque a cultura, ela é talvez o combustível principal para qualquer tipo de evolução ou transformação que uma sociedade possa ter. Eu participei semana passada, sexta-feira, né, eu participei de um meeting com os chineses, inclusive o ministro do desenvolvimento da China estava lá em Brasília, entre o Partido Comunista da China e o Partido dos Trabalhadores. Era uma espécie de encontro com 7 de cada lado, e fomos trocando experiências, e eu fui responsável por desenvolver o tema da governança social. E eu dizia que se a China e o Brasil e a China quisessem ter uma longa aproximação, duradoura aproximação, você tinha que construir uma espécie de rota cultural. Então, se isso serve lá para fora, você imagina aqui para dentro, né? É preciso resgatar o São João sendo São João, e não São João que deixou de ser São João. Né? É isso que eu acho. E mais, Josefano, é uma fortuna, é uma falta de respeito, né? Você vê pessoas no meio da rua pedindo alguma coisa para comer, você não tem uma saúde qualificada, você não tem uma série de coisas, aí você vê os extratos de pagamentos, são
shows, como é que você tem um show de 500 mil reais? Né? Quem é tão conhecido, quem é tão bom para ter isso durante 1h30? Eu particularmente tenho resistências a esse tipo de coisa, e culturalmente aí é que minha resistência cresce muito mais. Não esperava outra resposta, conhecendo o Ricardo Coutinho, a origem que ele tem dos movimentos culturais, da cultura de resistência. São agora 5h19. Nós vamos fazer aqui, na verdade, 3 espaços com o ex-governador Ricardo Coutinho. Vamos explorar ao máximo, porque Ricardo Coutinho tem muito a oferecer no seu diálogo e na sua experiência. Jota, vamos para aquele intervalo e a gente já volta conversando aqui com o ex-governador Ricardo Coutinho, que está visitando o sertão da Paraíba. Estamos apresentando Programa Polêmica, o seu debate inteligente no fim de tarde. 97.9 FM. Acorda, agricultor e agricultora familiar. Tá na hora de resolver sua situação e voltar a produzir com o Desenrola Rural. Aproveite grandes descontos de até 80% para liquidar sua dívida e de até 65% para renegociar. Se você é agricultor ou agricultora familiar ou cliente Agroamigo Banco do Nordeste, ligue 0800 728 3030 e descubra se você é um beneficiário. Banco do Nordeste, Governo Federal. O Laboratório Maurílio de Almeida é referência de confiabilidade e segurança em exames clínicos. São 70 anos de tradição na Paraíba. Na cidade de Patos, o Maurílio de Almeida está localizado na rua Bussuê Vanderlei, número 469, no centro, por trás do Colégio Cristo Rei. Telefone 83-3421-8165. O Laboratório Maurílio de Almeida tem a responsabilidade dos médicos patologistas, Dr. André Luiz e Dr. Fábio Rocha. Descubra a tradição e a qualidade do flocão de milho Nutrimassa e Patoense. Você já experimentou o verdadeiro sabor do Nordeste? Com o flocão de milho Nutrimassa e Patoense, você leva para a sua casa a essência da nossa cultura e qualidade, que só um produto feito com carinho pode oferecer. Sabor autêntico, feito com os melhores grãos de milho selecionados. Nosso flocão preserva o sabor inconfundível que você tanto ama. Nosso processo de produção rigoroso do Nutrimassa e do Patoense garantem um produto nutritivo ideal para todas as refeições. Se tem polêmica, tem debate de qualidade. Site de notícias Polêmica Patos. Nossa missão: oferecer um serviço de comunicação de excelência e qualidade com informações verídicas e linha editorial ética, com foco nos fatos que acontecem em Patos, na Paraíba e no Brasil. Visão como referência em informação e conteúdo de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do segmento de notícias. Valores éticos, profissionalismo, moralidade na informação e transparência com foco nos direitos da comunidade. Site de notícias Polêmica Patos. A cura para a desinformação. Na Marquesa, você encontra tudo em descartáveis, artigos para festa, chocolates, doces, material para sorveteiro, além de uma infinidade de produtos. Conforto, qualidade, ambiente climatizado, preço imbatível é na Marquesa. A Marquesa fica na rua Bussuê Vanderlei, centro de Patos. Telefone 3422-1032. Na Marquesa, você faz a sua festa. Dia dos Namorados no Guedes, presentear e celebrar o amor. No Guedes Shopping você encontra marcas incríveis para surpreender quem você ama. Desde roupas e calçados cheios de estilo, acessórios únicos, perfumes marcantes e joias que eternizam cada momento. E que tal transformar o presente em uma experiência inesquecível? Viva momentos especiais a dois nos restaurantes, curta um filme no cinema ou aproveite um jantar descontraído na Tio Mills. No Guedes, além do presente perfeito, você tem um cenário ideal para celebrar o amor em grande estilo. Viver o Dia dos Namorados de um jeito especial é no Guedes. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca
A 1000 agora é Unitelecom. 97.9 MHz. Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Agora são 5h24. 5h24. Já mandar um abraço aqui para Jerusa Delfino, que disse que Josvan, daqui a pouco eu vou dar um abraço no Ricardo. Pois venha, Jerusa Delfino é aqui do Amigas Viva a Vida. Um abração para Jerusa e para tantos outros que estão aqui no carinho da audiência nos ouvindo. Olha, o primeiro momento do programa, nós estamos entrevistando aqui o ex-governador Ricardo Coutinho, está aqui conosco, um governador que contribuiu muito com o estado da Paraíba, sem dúvida nenhuma, e Patos tem marcas positivas de Ricardo Coutinho por onde passa. Por isso que a gente se sente muito feliz, porque conhece a linha do Ricardo Coutinho e ele está aqui conosco atendendo não só ao programa Polêmica, mas também as demais redes aqui, as demais emissoras da cidade e outros meios de comunicação. Ricardo, você destacou como sucesso administrativo na gestão da Paraíba, isso não resta dúvida, tem marca de Ricardo Coutinho em toda a região e toda a Paraíba, mas a Paraíba ainda vive uma profunda desigualdade social, falta participação popular para promover essas transformações. Quais são suas sugestões, Ricardo, para mudarem esse cenário, para que tenha uma contribuição mais do povo nesse sentido? Eu acho que são questões interligadas diretamente com a conjuntura nacional, né? A questão da desigualdade, ela pode e precisa ser pensada fazendo com que essa conta seja paga com quem tem mais, né? Eu considero um ultraje ao povo, a grande maioria do povo, é o governo do presidente Lula colocar um projeto isentando até R$5.000, né, do salário do imposto de renda, isentando, e ao mesmo tempo o Congresso começar a fazer uma discussão ameaçando derrotar o projeto, porque não permite que os mais ricos sejam taxados. É algo impossível de você viver assim, né? Porque não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido, que tenha diminuído a desigualdade sem taxar os mais ricos. Não existe isso. Se você olhar para a Suíça, para a Suécia, para a Noruega, se você olhar para qualquer parte do mundo, você vai ver que não é possível um país que não se cobre imposto sobre os dividendos, né? Então, eu acho que a Paraíba, além de tudo isso, ela pode sim e deve melhorar um aspecto que eu acho que é central nessa questão da desigualdade. A desigualdade existe porque a educação é profundamente diferente. A chave de tudo é a educação. Se você forma técnicos numa qualidade superior, a tendência é se arranjar melhores empregos, né? Se você tem uma escola que seja atrativa, que não seja simplesmente essa escola tradicional que você abre lá, a criança ou adolescente passa um turno e depois vai embora e vai ser comido pelas circunstâncias da vida, né? É preciso que o ciclo que eu sei que nós começamos de 2011 a 2018 volte, porque a escola voltou a ser, eu costumo dizer assim, no jargão popular, careta, sem estímulo, sem a juventude, ela não está sendo chamada para poder, sabe, participar dessas evoluções. Você não tem mais. Nós tínhamos o orçamento democrático escolar, fora o orçamento que fazia, né, as grandes plenárias, a educação saía para poder debater muitas vezes de forma dura, porque tinha coisas que a gente não tinha ainda conseguido fazer e as pessoas iam para cima, né? E com razão, porque enfim, todo mundo merece e precisa de uma escola, sabe, equipada e ao mesmo tempo de professores motivados. Eu acho que a educação ela é fundamental para que a gente possa diminuir e eu digo mais, viu? Se no Brasil todo o ensino básico, a educação básica, fosse exclusivamente pública, praticamente nós teríamos um achatamento
sabe, muito grande dessa desigualdade, ou seja, nós temos uma aproximação dos polos muito grande, né? Porque o ensino seria bom. Não, se a classe média, principalmente a classe média, fosse para escola pública, né? A escola pública, desde o ensino fundamental, você veria que melhoraria imediatamente, né? E todo mundo sabe que essa desigualdade interessa a manutenção de um poder discricionário aqui dentro, né, desse país. Então eu penso que melhorar a educação é fundamental, né? Recuperar programas que incentivassem os estudantes e os professores a se engajarem mais numa perspectiva de termos uma educação que seja produtiva do ponto de vista dos interesses daqueles que estão lá dentro, né? E ao mesmo tempo o próprio empreender, né? Eu lembro, Josivan, que na minha época o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão extremamente político, né? Ele batia todos os dias. Eu ia fazer entrega de cheques do empreender, fazer entrega pública, com transparência, né? Dizia que não podia, tal, mas por quê? Eles queriam era inibir o Estado para que a oposição a nós pudesse se estabelecer. Eles participavam do jogo político, né? Hoje em dia ninguém sabe onde é feito isso, ninguém sabe, não sabe quem tira, quem põe fora dos holofotes, e o Tribunal de Contas não diz nada, calado, né? Então eu acho que essa desigualdade ela tem aí uma raiz muito forte e antiga, né? Mas eu acho que está na hora de diminuir isso. Eu, particularmente, caso eu tenha sucesso nessa caminhada, eu pretendo muito estimular e lutar por um fundo de desenvolvimento do semiárido. É preciso criar um fundo específico para o semiárido. O semiárido é o Nordeste, é Minas Gerais, você tem, né, para que a gente possa, tanto na agricultura como na indústria, desenvolver essa região. Ninguém precisa mais sair daqui, né? O que nos tirava daqui antes era a água, a falta d'água. Hoje está aí o governo federal inaugurando a água chegando em Desterro, sim. Água do São Francisco, sim. Daqui a 2-3 meses vai chegar em Teixeira, sim, né? A água do São Francisco também, com a doutora do Pajeú. Se fizermos como nós vamos lutar o terceiro eixo da transposição, caindo a água lá no açude de Condado e pegando o rio Piancó, quando ele passar ali em Pombal, vai estar a 100 quilômetros de Patos. Sim. Nós podemos ter toda a Paraíba com segurança hídrica vinda do São Francisco, né? Fora os nossos açudes, fora, né? Ou seja, é claro que o que é que nós precisamos? Recursos para fazer o investimento. E esse fundo de desenvolvimento do semiárido, ele precisa virar a realidade. Ricardo, hoje a gente tem uma carência muito grande de discussões profundas da nossa sociedade. A gente vive uma discussão superficial. A gente está vivendo quase que uma política de memes, de lacração, de coisas que não constroem a sociedade. Precisamos, porque eu acredito que o sistema capitalista está numa profunda crise, e nessa crise quem tem perdido mais é o povo, e muita gente assim, do povo não consegue compreender essa crise social e essas mazelas que fazem parte justamente dessa oligarquia econômica que toma de conta do país. Vamos falar sobre o governo Lula. Sei que o senhor tem um contato grande com o presidente Lula, é amigo do presidente Lula, e nós acreditamos que Lula, é uma opinião minha também compartilhada pelo Emanuel Escarião, que está aqui, que o governo Lula, a gente sabe que foi o governo que mais fez. Não resta dúvida nenhuma que é o governo que vai ficar na história do Brasil como o governo que mais criou programas sociais, que mais desenvolveu áreas regionais, que mais criou possibilidade de fato de haver uma ascensão social. Mas o governo deixou muito a desejar nas reformas significativas. Não se teve uma reforma agrária, não chamou o povo para fazer uma discussão sobre a dívida pública e deixou umas lacunas muito grandes que depois, com Temer, Bolsonaro, depois do golpe, criou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, retirou direitos do povo. Então são pautas que o governo Lula não enfrentou e deixou aí muito a desejar. Mas essas pautas, Ricardo, essas pautas de reforma agrária,
por exemplo, uma reforma tributária que de repente faça essa discussão social. Por que é que essa discussão não está sendo pautada de fato pelo governo? Por que é que o governo não tem chamado o povo para fazer uma discussão sobre isso? Primeiro, Josimar, eu concordo com o seu diagnóstico. Eu acho que ele é correto e é real, né? E por que é que o governo não reage, né? Diferentemente disso? Não é porque o governo não queira, porque o presidente Lula, a sua vida inteira, foi identificado com esse outro lado que é representado por essas pautas. O governo tem profundas dificuldades em dois campos. Primeiro, porque Bolsonaro atrasou esse país. Muito. Né? Bolsonaro conseguiu fazer com que o poder executivo fosse totalmente esvaziado. E por quê? Porque ele não tem interesse nenhum em políticas públicas. Se você me mostrar uma estrada, por exemplo, que Bolsonaro tenha feito, não existe. Um hospital, uma universidade, um Instituto Federal, não existe. Bolsonaro foi para poder destruir, veio para destruir a política, inclusive criminalizando-a, né? Desmerecendo-a, diminuindo-a. Esse foi o papel, né, que ele cumpriu, para que no meio dessa confusão, dessa turbulência, ele pudesse retirar os direitos dos trabalhadores, né, ou seja, pudesse desacreditar o povo para que somente a elite continuasse a gostar da política, porque estava fazendo o jogo dela. Né? Eu acho que esse é o ponto central. O presidente Lula ganhou uma eleição, né? Porém o presidente Lula perdeu a eleição do parlamento. Sim. E hoje nós temos até o orçamento passando pelo parlamento. Bolsonaro abriu mão do orçamento. Você tem hoje uma situação em que só as emendas, fora as outras coisas que se arranca do governo para votar alguma matéria, só as emendas é maior do que o maior programa de investimento que esse país tem, que é o PAC. Você tem 55 bilhões, com B de bola, né, em emendas. Ou seja, como é que você pode tirar 55 bilhões de um orçamento sem ter nenhuma obrigatoriedade? O máximo é dizer que vai para a saúde, o máximo. Mas só que o que vai para a saúde, alguém pode mandar para um município que aquilo que ele está mandando não vai nem ver, não está dentro da política pública. Não tem dados técnicos para subsidiar a implantação daquele recurso, né? Então isso faz com que o governo do presidente Lula se enfraqueça, porque na política real você tem um Congresso que tem uma gula gigantesca, obscena, né? O Congresso votou o orçamento esse ano em abril. Como é que você passa 4 meses sem orçamento? Né? Essa é a síntese de tudo isso. Por outro lado, o presidente Lula tem a convicção de que nós não podemos deixar a extrema-direita voltar. Sim. A extrema-direita fez um mal terrível a esse país. E nós vamos estar nos próximos 4 anos, Josivan, no momento de maior transformação que esse mundo já teve. Maior do que a queda da União Soviética. Maior do que a queda do Muro de Berlim. Que serão os 4 anos onde você vai ter possivelmente o avanço da grande articulação do Sul Global, do BRICS, né? Onde o Brasil faz parte, é um dos fundadores, é uma das peças-chaves. Então, o mundo que a gente conhece, que eu conheci, eu tenho 64 anos, é um mundo que tinha um único dono, que era os Estados Unidos. Esse mundo que está se abrindo aí é um mundo que vai ter outros protagonistas. Não vai ser mais só os Estados Unidos. A China, que já é o nosso maior parceiro comercial. Sim. Não é? A Índia, que daqui a 25 anos vai ser a maior economia do mundo. O Vietnã, que depois de ser praticamente destruído por napalm, né, nas bombas americanas, mas ganharam a guerra. O Vietnã, que está no processo de industrialização, sabe, extraordinário. A África do Sul, a própria África, com a ajuda da China, vem se desenvolvendo, está sendo investido em muita infraestrutura. E o Brasil é esse.
E se o presidente Lula não tiver um congresso, ele ganhando a reeleição, ele precisa ter um congresso que tenha coragem de acompanhar esses movimentos, né? É por isso que nós estamos fazendo, assim, o máximo, e é por isso que eu, particularmente, né, saí logo da frente dessa discussão majoritária para poder dizer, não, eu vou disputar um mandato de deputado federal e caso eu consiga ser eleito, a minha pauta é essa, eu não quero esconder de ninguém, eu não vou estar com duas conversas, como infelizmente a maioria dos políticos tem. Fala, né, o que um lado quer ouvir, depois fala o que o outro lado quer ouvir. Então, o grande lance que eu creio, né, que nós precisamos é ampliar nossa presença no parlamento, no Congresso e voltar a dialogar com a sociedade. A sociedade, ela não pode ser esquecida. A sociedade não pode ficar refém de um smartphone. Não pode receber ou respirar a vida através de um Instagram. Não é possível. Porque nós estamos vendo um aumento enorme da taxa de suicídio da juventude. Sabe? Um jovem que está sendo bombardeado constantemente por manipulações, por mentiras e ao mesmo tempo a vida toda sendo resumida aqui. Aqui você paga isso, aqui você não precisa ir mais do banco, você não precisa ter mais relógio, você não precisa ter mais nada. Está tudo dentro. E com isso, o aprisionamento das massas populares vai ficando cada vez maior. É isso que está acontecendo no Brasil. É por isso que o STF está tomando uma posição histórica. Aliás, duas posições. A primeira delas é acabar com a impunidade dos golpistas. Sim, claro. É preciso de uma vez por todas punir quem pensa e quem faz golpe de Estado nesse país, né? Não é possível as pessoas que tentaram esse golpe, inclusive com tendência a assassinar o presidente da República, vice e ministro do STF, é preciso que essa turma possa pagar de acordo com a lei. Não vai ser de acordo com a lei, apenas de acordo com a lei, né? E naturalmente, o segundo é normatizando, regulando, punindo as big techs por aquilo que se passa dentro do ambiente dela. Se ela não quer, né, reduzir o nível de agressão, de incitação à violência, ela vai ter que arcar com as consequências. Sim. Eu acho que são duas decisões históricas do STF. As pessoas que ficam dizendo que o STF está sendo tirano, não, o STF está cumprindo a Constituição, está cumprindo o vazio legislativo. Sim. Porque tem vários assuntos que o Poder Legislativo teve medo de legislar, preferiu se esconder, né? E agora é a hora da gente efetivamente avançar com isso, né? Nós estamos conversando aqui com o ex-governador Ricardo Coutinho, que inclusive já afirmou e reafirmou que é pré-candidato a deputado federal. Eu acho que é uma das vagas que vai ser aí preenchidas na Paraíba é do ex-governador Ricardo Coutinho. Eu tenho essa convicção até pela contribuição que o Ricardo Coutinho deu à Paraíba. Jota, vamos para aquele intervalo que é rapidinho e a gente vai voltar falando aqui sobre a questão, Ricardo falou recentemente sobre a questão das oligarquias. Nós temos uma oligarquia forte aqui na cidade de Patos, inclusive já se articulando com o próprio governador João Azevedo, né, fazendo com que já tenha acordos firmados para 2026, a oligarquia em Campina Grande, a oligarquia na Paraíba, e a gente quer falar sobre isso e sobre esse processo de candidatura aqui, de pré-candidatura do Ricardo Coutinho a deputado federal. Vamos para o intervalo, Jota Júnior, e a gente já volta. Estamos apresentando Programa Polêmica, o seu debate inteligente no fim de tarde. A Social Motors tem novidades. Fala, gerente. A nova Faco e a nova Faco DX, lançamento da Yamaha para 2025, está aqui à pronta entrega para você. Tem mais, Crosser 2025, todas as versões, a trio mais confortável e tecnológica da categoria, aqui à pronta entrega. Não é só isso, pelo Banco Yamaha você tem a possibilidade de tirar qualquer moto de até 250 cilindradas sem entrada. Pessoa e motos, Social Motos e Yamaha.
Dia dos Namorados no Guedes, presentear e celebrar o amor. No Guedes Shopping você encontra marcas incríveis para surpreender quem você ama. Desde roupas e calçados cheios de estilo, acessórios únicos, perfumes marcantes e joias que eternizam cada momento. E que tal transformar o presente em uma experiência inesquecível? Viva momentos especiais a dois nos restaurantes, curta um filme no cinema ou aproveite um jantar descontraído na Tio Mills. No Guedes, além do presente perfeito, você tem o cenário ideal para celebrar o amor em grande estilo. Viver o Dia dos Namorados de um jeito especial é no Guedes. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Oni Telecom. Site de notícias Polêmica Patos. Nossa missão: oferecer um serviço de comunicação de excelência e qualidade com informações verídicas e linha editorial ética, com foco nos fatos que acontecem em Patos, na Paraíba e no Brasil. Visão como referência em informação e conteúdo de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do segmento de notícias. Valores éticos, profissionalismo, moralidade na informação e transparência com foco nos direitos da comunidade. Site de notícias Polêmica Patos. A cura para a desinformação. Tudo o que você quer saber e poucas pessoas têm coragem de falar. Você ouve aqui no Polêmica. Na Marquesa, você encontra tudo em descartáveis, artigos para festa, chocolates, doces, material para sorveteiro, além de uma infinidade de produtos. Conforto, qualidade, ambiente climatizado, preço imbatível é na Marquesa. A Marquesa fica na rua Bossuet Vanderlei, centro de Patos. Telefone 3422-1032. Na Marquesa, você faz a sua festa. O Laboratório Maurílio de Almeida é referência de confiabilidade e segurança em exames clínicos. São 70 anos de tradição na Paraíba. Na cidade de Patos, o Maurílio de Almeida está localizado na rua Bossuet Vanderlei, número 469, no centro, por trás do Colégio Cristo Rei. Telefone 83-3421-8165. O Laboratório Maurílio de Almeida tem a responsabilidade dos médicos patologistas, Dr. André Luiz e Dr. Fábio Rocha. Descubra a tradição e a qualidade do flocão de milho Nutrimassa e Patoense. Você já experimentou o verdadeiro sabor do Nordeste? Com o flocão de milho Nutrimassa e Patoense, você leva para a sua casa a essência da nossa cultura e qualidade, que só um produto feito com carinho pode oferecer. Sabor autêntico, feito com os melhores grãos de milho selecionados. Nosso flocão preserva o sabor inconfundível que você tanto ama. Nosso processo de produção rigoroso do Nutrimassa e do Patoense garantem um produto nutritivo ideal para todas as refeições. Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Agora são 5h47, 5h47. Nós estamos conversando aqui com o ex-governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Está visitando o sertão da Paraíba, está ao vivo aqui no programa Polêmica. Ricardo, recentemente, em entrevista, você reafirmou que a Paraíba voltou a ser dominada por oligarquias, os oligárquicas. A gente aqui na cidade de Patos tem feito essa discussão. O Mota se tornou um dos poderosos a nível de Brasil também, já articulando toda a família agora para preencher novos cargos a partir de 2026. Como é que se esclarece essa questão das oligarquias e como mudar esse cenário, Ricardo? Eu acho, Osivan, que qualquer coisa na vida é feita de fluxos e contrafluxos. Você tem movimentos dialéticos, né, que avançam, então que retroagem. No caso da Paraíba e da política, eu acho que nós tivemos um momento de expansão de um pensamento que não era oligárquico, apesar de que uma
as partes de algumas oligarquias participavam, mas o pensamento não era oligárquico, o programa nunca foi oligárquico, muito pelo contrário, né? E ao mesmo tempo, após isso, nós começamos a ter um processo de fragilização, de enfraquecimento evidente. É claro que para as pessoa que não acompanhava muito, não percebia esse enfraquecimento, porque olhava para as coisas e dizia, não, o orçamento democrático está aí, o giramundo não está aí mais não, mas assim, era só os nomes, sem olhar o conteúdo, sem olhar a alma e sem olhar aquilo que estava norteando, né, o próprio governo. Então nós fomos nos fragilizando, né? E com essa fragilização nós tivemos claramente a ascensão novamente das oligarquias, inclusive cedendo, né, a vice-governança para uma bastante conhecida, que é o Grupo da Várzea, né? Então, eu entreguei em 2018 o cargo de governador a uma pessoa que, apesar de desconhecida, fazia juras de que manteria o processo, né? Não é manter os nomes, manter os processos, né, de renovação, de transformação. Fez juras disso, e em 2022 ele chega e chama uma pessoa desse Grupo da Várzea quando o interesse dele seria sair do governo, ou seja, eu passei para ele e ele passa para uma pessoa do Grupo da Várzea. Essa é a síntese, né, da corrosão que eu acho que acontece por falta de liderança. Sim. O atual governo não tem pessoas que tenham liderança, não conseguem dialogar com os setores outros, né, com capacidade de aprofundar, de propor mudanças. Muito pelo contrário, foi cedendo praticamente tudo. As coisas que eram mais caras, né, por exemplo, o comportamento da área de segurança pública, né, que é algo fundamental nesse tempo, a própria participação na política. Como é que um governo está no meio de uma confusão dessa, né, do Brasil, e não tem uma opinião, né, não tem uma opinião sobre a tentativa de golpe? Aliás, a maioria dos políticos não tem, não sei se você percebe, ninguém diz nada sobre isso. Fica fugindo da discussão. Fica fugindo, por quê? Porque quer iludir um e quer iludir outro. Quer agradar os dois lados. E eu sempre digo que quem quer agradar os dois lados, quem agrada os dois lados é uma farsa, é falso, né? Não é verdadeiro, porque se são lados contraditórios, você não pode agradar os dois, tá? E me parece que esse processo vai nos levar no próximo quadriênio a uma situação de retrocesso muito grande. Sim. Né? Eu acho que a esquerda ou a centro-esquerda não conseguiu se impor dentro desse emaranhado, né, que se transformou o governo do Estado, né? Só aplaudir não dá. Você precisa. E hoje está aí, não consegue sequer sentar numa mesa. É solenemente ignorada essa centro-esquerda, essa centro-esquerda e esquerda, solenemente ignorada. Os caras estão fechando chapas, sabe, na base do cafezinho, na base do almoço, como se não existisse nem povo, nem outras forças políticas. Né? Eu lamento profundamente isso e vou continuar falando isso em todos os recantos, por mais incômodo que eu possa causar. Né? E esse ressurgimento das oligarquias numa época, né, que a gente retoma o governo federal, 2022, mas isso não conseguiu afetar os estados. Nós temos uma das piores composições de estados. Sul e Sudeste praticamente é perdido. Né? Você a ideia é terrível. Né? Você tem um processo de comunicação que é totalmente contaminado. Totalmente contaminado. As redes sociais viraram instrumentos. Diego, que está me acompanhando, Diego Lima, que é radialista, advogado, ele me mostrava aqui que uma manchete que dizia: governo Lula pede para o STF não dá prosseguimento, mais ou menos isso, às ações referentes ao escândalo do INSS, né? Ao INSS. Ora,
Só que na manchete ele dá a entender uma coisa que não é verdade. O presidente Lula pede para não, porque ele vai pagar. Para não individualizar. Disso, não adianta condenar a União, porque a União já está dizendo que vai pagar, por que você vai condenar? Né? Ou seja, é uma manipulação terrível. Né? E nós precisamos ter um ambiente democrático de volta. E o ambiente democrático é quando você não faz das atividades, quaisquer que sejam, né? Motivadores da mentira, né? Da falsidade. Nós estamos presenciando isso, que eu acho, Josivan, que nós precisamos retomar. E se retoma como? Se retoma as pessoas voltando a se falarem, a se encontrarem. Né? Esse é o grande desafio. E, ao mesmo tempo, a gente recuperar esse tempo que nós estamos meio perdidos. Eu estou falando nós por licença poética, né? Sim. Porque, sinceramente, eu não estou no meio disso, certo? Mas recuperar isso, né? Para poder reorganizar as forças, né? Incluir mais gente nesse processo e voltar a disputar programa, projeto. Né? O povo sabe o que é isso. Não adianta achar que o povo não sabe. Fala de uma forma clara que o povo vai saber. Né? Então, as diferenças são essas e essas. Né? E eu acho que o poder familiar, ele realmente não é um bom poder. Não, também. É antipopular. Porque a participação é mínima, né? Fica naquela panela discutindo e é o compadrio mais descarado que se tem. E se resolve em casa, né? Fica aqui na cozinha mesmo. Eu fui governador, não permiti que ninguém da minha família disputasse qualquer cargo. Eu acho que eu fui o único, não tem outro, né? Qualquer cargo, ninguém disputou. Eu disse, olha, quando eu sair, quem quiser pode disputar, mas eu dentro não. Certo. A hombridade. Ricardo, o senhor tem trabalho prestado, serviço prestado em toda a Paraíba. Não resta dúvida, onde a gente chegar, em qualquer espaço que a gente chegar, tem Ricardo Coutinho. Tem estrada, tem pessoas que eram desacreditadas na questão da acessibilidade. Ricardo foi quem mais construiu estradas, foi quem deu a Patos o Corpo de Bombeiros, foi quem concluiu o Hospital do Bem, pontes aqui na cidade de Patos, uma série de obras por tudo quanto é canto. Como é que vai ser a eleição ano que vem, Ricardo Coutinho, deputado federal? O que é que você já espera disso nesses minutos finais? Eu espero que eu tenha capacidade de andar por essa Paraíba fora e de conversar com as pessoas. Eu não terei grandes estruturas, nunca tive, né? Não é uma novidade, mas eu não terei. Talvez tenha problemas de palanque, né? Ou seja, eu tenho que me preparar para isso, porque eu também não vou me rasgar minha consciência para ter um palanque, né? Eu posso visitar as cidades e posso dialogar com as pessoas, e eu acho também que as pessoas têm uma lembrança muito forte, né? Eu percebo isso, né? Claro. A pessoa que morava ali em São José dos Pinharas, por exemplo, ou em Mandágua, sabe muito bem como era antes e como passou a ser depois que o Estado pega um volume de recursos X, né, muito maior proporcionalmente para aquela população que era pequena, aplica para poder dizer, olha, todo mundo tem a possibilidade de ir e vir, né? A mulher que vai parir um filho, como lá em Passagem, que uma senhora lá me disse que ela tinha tido um filho na beira do rio. Na beira do rio estava cheio e a balsa não podia passar porque era arriscado virar, e ela teve na beira do rio. E a gente fez uma ponte enorme ali em Passagem. Ou seja, nós vamos estar discutindo aqui em Patos o Hospital do Bem, né, discutindo por que é que eu insisti em colocar um hospital de oncologia aqui nessa cidade, nesse centro, né, dizendo o que é que o governo Lula faz. Porque o que você tem, me permita, Josivão, o que você tem, escondem, né, o que o presidente Lula faz. Se você for no arco metropolitano de João Pessoa, o dinheiro é federal. Não tem uma obra, não tem uma placa. E a falha também do governo federal, porque, sabe, quer que meu amigo, você tem que dizer que você está presente. Né? O trauma aqui é federal. Né? Ou seja, por que a água lá do Desterro, daqui a pouco em Teixeira, é federal? E ninguém diz isso.
Escondem mesmo, é proposital. É proposital. Eu fui cobrar e cobrei do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que ele fez uma postagem, né? Onde ele se apropriava, sem dizer que estava se apropriando, da redução da conta de energia, pedindo para as pessoas irem se cadastrar, porque a redução vai começar. Ou seja, aí eu disse, a redução, e quem é por acaso? Está escondendo o presidente Lula? Né? Quem está fazendo isso? É a prefeitura ou o governo federal? Ele, como sempre pipocou tal, mas não consegue responder isso. Ou seja, eles participam de um processo tentando invisibilizar o governo do presidente Lula. Proposital. É proposital, eu não Claro tenho a menor que é. dúvida. Ricardo, temos 1 minuto para suas considerações. Quer dizer que a gente fica muito feliz com a sua vinda, porque trazer um governador, um ex-governador que tem serviços prestados para a cidade de Patos é muito gratificante para a gente. Espero que seja muito proveitosa a sua vinda para cá, nas articulações, com as pessoas sérias, porque tem muito cafajeste também aqui que pode tirar proveito, porque sabe, eu tenho quase que certeza que você será uma pessoa muito bem votada e eu acho que vai ser eleito em 2026 pelo trabalho que tem prestado. Mas deixo aberto aí para suas considerações finais e já agradeço também por ter tirado uma parte do seu tempo e vir aqui para a gente. Imagina, eu que agradeço, né, o convite e também a entrevista, né, a inteligente entrevista, ou seja, o nível da formulação da pergunta ou da questão é um nível indiscutivelmente muito mais elevado, né? Então eu que agradeço, Josivan, né? Quero aqui também abraçar, né, cada um dos ouvintes aqui de Patos e região que estão me ouvindo nesse momento, né? Gostaria muito de, e vou voltar outras vezes, claro, porque eu quero ir no Itatiunga. Sim. Nós fizemos lá mais de 700 casas. Sim, eu estava lá. Eu posso dizer que, assim, e vou dizer isso, porque eu geralmente sou muito contido, né, nas coisas que porventura tenha feito, mas se juntar prefeitura e estado, na história da Paraíba, eu sou o político que mais construiu moradia dentro desse estado, né? Nós fizemos muitas moradias e eu quero visitar isso, visitar o Hospital do Bem, visitar o grupo Amigas Viva a Vida, que foi esse grupo que me, juntamente que Lígia também faz parte, foi esse grupo que me convenceu que Patos era o local para colocar o Hospital do Bem. Enfim, abraçar esse povo todo. Até amanhã eu estou por aqui, depois eu vou para o Cariri e no próximo mês estarei novamente em alguma região. Obrigado a você, irmão. Tudo de bom e até a próxima. Que agradeço. Agradecer aqui, tem muita gente já interagindo aqui conosco. O Adriano Jerônimo também está parabenizando por ter sido um grande governador e também um grande prefeito na capital João Pessoa. A Maria Josenia, nossa querida Josa, também está por aqui. Biga Campos está te parabenizando pela postura que tens feito e tem dito que será, sem dúvida, um grande deputado federal. A Charleide também está por aqui. O Clóvis Clailton, tem muita gente. Mas não dá mais tempo para nada. Jota, vamos para aquele intervalo com a reflexão da Hora do Anjo e a gente volta.